Boa noite, começa agora o primeiro episódio do podcast Marco Boni. Eu sou o Raul Casarimós, sou professor, instrutor, estou aqui com meu colega e fundador do podcast. Meu nome é Marcos Budinski, Raul é um colega de entrevista. Vamos hoje entrevistar o nosso excelentíssimo Dr. Heron. Agradecer pela presença dele aqui no primeiro. Seja bem-vindo, Heron, seja bem-vindo. Se apresente aí para o pessoal que não te conhece, talvez não te conhece. Tá. Boa noite, Marcos. Boa noite, Raul. Meu nome é Heron, sou morador aqui de Pranchita há muito tempo. Atualmente exerço o cargo de vereador aqui no município. Também minha profissão, de fato, sou servidor do Tribunal de Justiça do Paraná. Atualmente estou lotado aqui na comarca, que é a comarca Santo Antônio Sudoeste. E é isso aí. Agradecer pela oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra estar fazendo parte do início dessa caminhada, que tenho certeza que vai ser uma jornada muito produtiva e de muito sucesso para vocês aí. Beleza. Heron, vamos começar a falar um pouquinho sobre o que você fez até agora, né? O seu caminho até agora na política. A gente sabe que você está no seu primeiro mandato, seus 3 primeiros anos. Como que você faz um balanço? O que você já conseguiu efetivar da sua campanha? O que você tem, o que dá para mudar? A experiência que você já adquiriu? O que dá para fortalecer? O que dá para fazer um balanço desses 3 primeiros anos aí? De fato, foi uma minha primeira legislatura, né, minha primeira eleição. Eu acredito que foi um período de bastante aprendizado para mim. Eu tentei fazer o melhor possível, tenho certeza que errei várias vezes e também acertei algumas outras, né? Acredito que dentro da política, na Câmara de Vereadores, meus primeiros 2 anos foram 2 anos que eu estive na presidência. Então, foi um período que eu tive digamos assim, um esforço maior na parte administrativa, né? A parte de gestão da Câmara, a gestão do recurso que me era disponibilizado, a gestão também de pessoas, né? Que convivi com outros 8 vereadores também eleitos, né? Todos já tiveram algum mandato antes, né? Ou alguém era novato que nem você? Tem, acho que o Iracê, que é o Baby, que é o primeiro mandato. Deixa eu ver o que mais ali. Acho que só. E quando você se candidatou, você esperava se tornar o presidente da Câmara? Eu, na verdade, não esperava, não. Bem, na verdade, não tinha essa ideia inicial quando fui para a disputa, né? O que me levou ali a disputar essa presidência e tentar essa presidência foi o fato da votação, né? Fui o vereador mais votado e tive uma votação, acredito eu, expressiva, né? Tive quase 10% da votação do eleitorado do município. Então foi algo assim que acho que me candidatou a essa disputa, porque, como tu mesmo disseste, né? Eu ainda sou marinheiro de primeira viagem, tenho vereadores muito mais experientes do que eu, com muito mais cancha e tempo de casa, que acredito eu que ao menos na questão da experiência, com certeza teriam muito mais experiência do que eu para fazer essa gestão. Mas essa questão da eleição, a maneira com que isso andou, me trouxe a possibilidade de disputar esse cargo e conversei com os demais colegas, acabou sendo uma decisão unânime da casa. Fico lisonjeado por isso, não sei, como eu falei, não tenho certeza que experiência me faltava muito, tive que aprender muita coisa ali durante a jornada. A equipe da casa, a Ana, a Cília, o Monato e o Rafael me ajudaram muito também nesse período de aprendizado. Acredito que foi nesse sentido. A respeito de projetos e questões de realizações como vereador mesmo, fiz diversas indicações, a gente tem uma conversa também aberta e franca sempre com o Executivo, que várias das demandas que a população nos traz, tenho certeza que isso não é só para mim, para os demais colegas também, são demandas relacionadas ao Executivo, né? Dificilmente um munícipe vem pedir algo, gostaria que fosse aprovada uma lei em tal sentido. Normalmente as pessoas te demandam questões, gostaria que fosse feito um quebra-mola na minha rua, fosse pavimentado de asfalto lá, o local onde eu moro, né, demandas relacionadas à saúde. Então, são demandas que sempre envolvem o Executivo. Sempre que isso me foi trazido, eu tentei fazer essa ponte, eu levo essas demandas a algum secretário quando é necessário, ao Executivo também, e tenho tentado fazer a minha parte. Um projeto, já que tu tocou no assunto, que eu gostaria de destacar, que
que foi um projeto que veio do executivo para casa para ser votado, mas foi uma bandeira por mim levantada lá, com o apoio dos colegas, é claro, foi a questão da mudança da forma de tributação não, a fórmula de atualização dos tributos municipais. Nós passamos muitos anos tendo como base norteadora para atualização de IPTU e outros serviços do município, o IGPM. E o IGPM, no primeiro ano que nós entramos, ele é sempre o ano anterior norteia a base de cálculo para o ano seguinte, né? Quando nós entramos, primeiros dias de legislatura, constatamos que o IGPM do ano passado teria ficado na casa de 27%. Isso impactou, então aumentou o IPTU do município e demais tributos municipais em praticamente um quarto de valor, né? Nesse mesmo ano nós fizemos uma campanha, digamos assim, uma batalha, uma luta, foi uma luta da nossa casa, mas a demanda, de fato, foi uma indicação minha, para que o executivo alterasse essa forma de cálculo e indicasse outros dois índices, que é o IPCA e o INPC, junto com o IGPM. E ficou, a partir disso, porque essa lei veio para a Câmara e foi aprovada, a partir do nosso segundo ano, todos os tributos municipais eles são atualizados pelo menor destes índices, né? Isso já gerou uma redução no aumento do tributo no ano passado, que o IGPM novamente ficou acima de 20%, e os tributos do nosso município atualizaram na casa de 10%. Isso foi, então, deixou de ser majorado, se não tivesse feito essa alteração. Esse ano eu tenho acompanhado, nós estamos com índices baixos de inflação. O IPCA, se eu não me engano, está na casa de 4%. Então, acredito que esse foi um projeto extremamente importante. De repente, um marco desse período em que estive na Câmara, que isso, com certeza, a médio e longo prazo, vai trazer uma economia muito importante para os nossos munícipes e é algo que também não impacta muito as dívidas públicas, porque o nosso maior tributo aqui não é o IPTU, apesar de gerar uma casa de R$1 milhão por ano, mas não é isso. Nós temos outras fontes de receita que podem suprir essa redução de receita e isso vai trazer benefício importante para a população, como eu disse, vai ter um ônus menor a carregar nas costas com a redução da carga tributária do nosso município. Isso é muito importante, né? Saber esses números. O pessoal talvez não se apega a isso, vê mais o visual, as mudanças na pavimentação, na rua e tudo, e não vê essa parte mais burocrática, né? Sim. É importante. Eu vejo que você tem um bom entendimento da causa, né? Dá para ver que você tem um conhecimento grande, né? A princípio da explicação da retomada. Outra coisa que eu acompanhei também, na parte que você entrou na Câmara, né? No caso, como vereador, como presidente da Câmara, deu uma inovada ali, né? Aquela parte que a gente pode assistir da casa aí pelo Face, torna mais transparente e me representa, me corrige que a população participa mais, porque no decorrer do dia todo mundo comenta, eu assisti a sessão, eu conversei em casa, então parece que ficou um negócio que antes era mais restrito, mais transparente, né? Acho que foi mérito seu, não sei como que foi da equipe, mas foi um bom projeto. Marcos, isso foi uma bandeira que eu levantei em campanha, né, de trazer mais transparência para a nossa Casa de Leis. Isso não me entendo como um ponto de crítica às administrações anteriores ou às pessoas que ali passaram, mas eu também, como munícipe, que sempre fui, a gente tem dificuldade em ir até a Câmara de Vereadores acompanhar a sessão, né? São 7 horas, segundas-feiras. Às vezes a pessoa trabalhou lá o dia todo, está lá cansado, quer chegar em casa, quer descansar, né? E essa possibilidade de a pessoa estar em casa ou estar tomando um café, uma cerveja e poder acompanhar a sessão de forma online foi uma bandeira que levantei em campanha e que me comprometi na oportunidade em lutar para que isso viesse para a nossa Casa de Leis. Isso também foi um dos pontos que me motivou e me fez querer mais a presidência da casa, porque eu sabia que isso iria passar pelo presidente, entende? A bem da verdade é que foi uma decisão monocrática, por assim dizer. As transmissões do Facebook foi regulamentado por decreto, a princípio. Foi uma decisão singular minha, na época como presidente, determinei que fosse instalado o sistema de transmissão e foi feito.
Posteriormente, essa decisão foi avalizada pelos colegas através de uma resolução, se não me falha a memória, né? E também a gente regulamentou alguns outros pontos a respeito do tema. Inclusive foi incluído, né, a gente chama de tribuna livre, que é a possibilidade de munícipes de Pranchita utilizarem a sessão plenária na segunda semana de todo o mês, ao final da sessão, para fazer reivindicações, para fazer, usar, para divulgar alguma ideia, fazer convites. Isso foi uma coisa que foi regulamentada também. Não tem sido muito usado, mas às vezes algumas pessoas aparecem lá e fazem uso da tribuna, que foi algo também regulamentado na oportunidade. Fico feliz, Marcos, saber que a população tem comentado, a gente também escuta, né, falar, tem visto, a gente acompanha que as sessões, tem sessões que dá 2.000 visualizações até no outro dia. Então tem muita gente que acompanha, que observa o trabalho que é feito no legislativo municipal. Isso valoriza o legislativo e também, como tu disseste, traz mais transparência para a causa pública. Acho que foi algo bem importante. Inovador. Bacana, dá voz para todos. Transparência. E a gente sabe que o Heron não é só vereador. Qual mais essa função aí como servidor público? Tem como você explicar um pouquinho como é seu cargo? Se você pode falar sobre ele, como está o serviço hoje? De fato, eu trabalho como eu falei, sou servidor do Tribunal de Justiça do Paraná, né? Atualmente eu estou lotado na vara criminal em Santo Antônio. Já exerci diversas outras funções dentro do judiciário, né? Iniciei uma caminhada como estagiário, depois de formado, fui ser estagiário de pós-graduação, fiquei acho que 6 meses, se não me falha a memória. Aí depois entrei para a assessoria do magistrado, na época do juiz, me solicitou para fazer parte da sua assessoria, fiquei mais cerca de 2 anos e 13 meses como assessor. Aí nesse período eu acabei passando no concurso para técnico judiciário, que é o nome do cargo que eu exerço, e na oportunidade fui lotado em Realeza. Aí, tentei vir para cá, fiz uma permuta, que é o termo que se usa por cargo, e troquei com uma outra servidora aqui de Santo Antônio, que tinha ideia de ir para Realeza. Vim para cá, a juíza novamente me chamou para o gabinete, fiquei um tempo sendo técnico judiciário, servidor do TJ de fato, concursado até então, mas exercendo o cargo na assessoria da magistrada na época. Depois fiquei mais, eu não sei certo, mais 2, 3 anos aí nessa forma de assessoria, até que teve a aposentadoria do seu Genob, que era o nosso decano lá dentro da vara criminal, e eu acabei tendo que voltar para prestar um apoio dentro na vara criminal, né? Hoje, atualmente, eu exerço esse cargo de técnico, que na verdade eu cumpro as decisões que a juíza determina, né? Ela determina que seja feita uma intimação de uma pessoa, eu redijo um mandado e entrego ao oficial de justiça para que ele cumpra. Oficie o município, eu redijo o ofício e encaminho ao município. Então é um cargo não é um cargo de decisão, é um cargo de mera gestão. E esse é o meu papel lá dentro do fórum. Também em sessões de julgamento perante o Tribunal do Júri, eu exerço o cargo de escrivão, então eu redijo a ata e todos os termos do Tribunal do Júri, acompanho a sessão do julgamento. E é isso. Como eu falei, vara criminal, cargo mais de cumprimento de ordens, né, que seria assim, e auxílio eventual em algumas audiências, audiências do Tribunal do Júri, quando me é exigido. Tem como tu falar um pouquinho como foi essa transição na pandemia? Porque a gente sabe que atrasou alguns julgamentos, alguns pontos. Como é que foi essa transição? Foi um período de dificuldade, óbvio, né, para todos, né, questão de trabalho, questão de pessoal, né, de restrições de toda a ordem. E no começo, logo que surgiu, todo mundo ficou bem assustado, né? O Tribunal de Justiça do Paraná imediatamente começou a desenvolver ações e se estruturar para poder que o trabalho não parasse, né? Nós ficamos um tempo em casa, acho que foi 30, 40 dias só em casa. Depois a gente já começou a ir por vezes no fórum, fazer algum trabalho que tinha que ser feito lá, né?
Até porque a estrutura que a gente tem dentro de casa não é a mesma estrutura que o tribunal oferece. Né? E audiências começaram a ser feitas de forma online. Então, por óbvio, né, Raul, que não foi um tempo de produtividade, digamos assim, 100%. Como sai hoje. Mas foi um período assim que foi importante porque também não parou tudo. Entendeu? No Juizado Especial Criminal, que é uma área que eu também fica sob minha gestão, teve alguns conflitos a gente chama de crimes de pequena monta, né, ou contravenções penais que ficam na alçada do juizado e acabam prescrevendo. Então, de certa forma, algumas vítimas de desacato pode ser quando o servidor público, uma ofensa, uma ameaça, não tiveram de fato a justiça, não receberam a justiça que deveriam, né, a vítima, né, porque por questão de prescrição, prazos que se foram, são prazos prescricionais e decadenciais pequenos, que acabou ficando nesse período de pandemia meio parado, de fato, ali acabou saindo. Mas, de modo geral, crimes graves, envolvendo réus presos, questões relacionadas à Maria da Penha, que também é uma pauta importante, não deixaram de ser movimentadas, e acredito que, dentro das limitações e das possibilidades, foi um período que a gente, mesmo com toda dificuldade, conseguiu caminhar. Você, por ser jovem, quantos anos você já tem de casa lá? Sei que você tem uma boa história, né? Tem alguns anos já de casa, né? Mas faz tempo, hein? Eu comecei, como eu falei, lá estagiário, eu ainda estudava na faculdade, eu me formei em 2010, então já vai para 13 anos que eu estou formado, então deve fazer no mínimo, acho que uns 14 anos ali que eu estou. É uma história. Que eu estou na lida ali. Já fiz de tudo um pouco lá já. Mas para mudar um pouquinho do assunto, para descer um pouco, eu sei que você lê muito também. O que está lendo hoje? O que você está estudando? Você nunca para de estudar, nunca para de ler? O que está na vez hoje? Eu, de fato, tenho lido, esse ano tenho lido um pouco mais, li alguns livros já esse ano. Eu tô lendo um livro do Napoleão Hill. Agora me fugiu o nome do livro. Bom, eu esqueci o nome completamente do nome do livro. Mas, enfim, é uma passagem que ele conta de fato, uma entrevista que ele teria feito com o diabo. É mais esperto que o diabo o nome do livro. É um livro que me chamou um pouco a atenção no início, em razão da forma com que ele aborda o tema, né? Ele foi em busca de crescimentos pessoais e conversou com algumas pessoas para que lhe orientassem, né, como buscar esse conhecimento. E alguns falaram para ele, não, você tem que ir falar com pessoas vitoriosas, com pessoas que venceram na vida. E lá pelas tantas ali, ele encontrou uma pessoa que falou, não, você não tem que procurar quem venceu, você tem que falar com as pessoas que não venceram, para você saber onde eles erraram. Né? Enfim, é uma visão diferente da coisa, um norte diferente, né? E ele inicia esse primeiro capítulo explicando essa caminhada que ele teve na vida, e agora se iniciou, que eu estou lendo ali, essa suposta entrevista que ele teria feito com o demônio. Mas não tenho ainda digamos assim, uma definição sobre isso, se eu tenho gostado ou não tenho gostado. Mas sempre, eu acho que toda leitura é algo válido. Quando eu era jovem ainda na minha infância ainda, quando eu tinha aí 12, 13 anos, eu não me lembro certamente quem foi a pessoa que me falou, mas a pessoa me falou, isso foi uma coisa que marcou na minha vida. Que se você quiser se tornar uma pessoa melhor, leia 50 livros. Daí, mas que livro? Não importa o livro, leia 50 livros. Exatamente. Eu já li mais do que 50 livros da minha vida. Estou lendo esse aí. Inclusive, Marcos, já que você tratou, eu recebi ontem mais uma remessa de alguns livros que eu comprei. Um livro relacionado a vinho, que eu tenho agora, estou tentando me inteirar mais sobre o assunto. Vinho. Sempre começa o inverno, eu começo... Estou vendo uma série sobre vinhos também, Gotas Divinas, o nome da série. É uma série bem bacana para quem gosta do tema. E é isso. Bacana. Fora os livros, acho que a maioria sabe que você é envolvido muito com o esporte. Tem como falar um pouquinho essa tua trajetória no esporte, como atleta, como fundador da Jovem Canário. E dentro da política, dentro do seu cargo como vereador, os seus encaminhamentos, a sua fomentação para o esporte.
Eu comecei, claro, guri, jogava futebol, como todo mundo joga, né? Jogava mais ou menos, nunca fui muito bom, sabe? Nunca foi craque. Nunca fui craque. Na época, eu não me lembro exatamente o que aconteceu, que eu acabei tomando um outro rumo, né? Eu jogava xadrez na época do colégio e disputei esses campeonatos que o pessoal vai jogar futebol aí eu jogava xadrez, né? Uhum. Então, gosto até hoje, mas hoje eu não tenho muito com quem jogar. Às vezes jogo com o Gabriel, mas, enfim, estou mais ensinando ele do que jogando propriamente. E na época de colégio foi mais ou menos isso. Depois, parei de fato, né? Fui para a faculdade, não tinha tempo para nada, trabalhava das 8 da manhã, porque o fórum, uma época, antigamente, trabalhava das 8 às 11h30, da 1h30 às 6, era o horário de trabalho. Era 8 horas com intervalo. Hoje são 7 horas seguidas, meio-dia às 7, é uma pegada só. O que para mim é melhor, porque eu tenho normalmente a manhã livre. Mas enfim, retomando, na época eu trabalhava das 8 da manhã até às 5 da tarde, 6 às 5 horas, e já pegava o ônibus lá em Santo Antônio mesmo, nem jantava, não tinha tempo, e ia para aula. Quando eu chegava da faculdade 1h15, 1h20 da manhã, o Marcos, a gente era colega de ônibus ali, chegava em casa esse horário, 1h15, 1h20 da manhã, tinha que tomar banho, jantar e dormir. Então eu não tinha absolutamente tempo para nada, né? Foi um período que eu ganhei 30 quilos de peso e não tinha o que fazer. Abandonei completamente o esporte. Depois de que saí da faculdade, em 2010, começou a se envolver um pouco mais, né? A Jovem Canário tem algumas raízes, algumas menções ali, algumas fotos com referência a 2011, mas de fato a Jovem Canário, digamos assim, aconteceu mesmo em 2012. Que foi o ano que a gente foi campeão do regional de futebol de campo, que é mais ou menos equivalente ao que é a Exupar hoje, né? Na época não tinha Exupar, era esse futebol de campo, nós fizemos uma equipe bem forte aqui no município, com alguns jogadores de fora, o pessoal da casa ajudando, e foi aí que surgiu a Jovem Canário, né? A Jovem Canário teve essa origem bem como torcida, a gente sempre ajudou, acompanhou, apoiou, né, no campo, principalmente quando teve jogos, e depois, um período que a gente começou a se envolver de fato em montar uma equipe para disputar, né? Mas as primeiras equipes que a gente montou também foram para exclusivamente participar, para contribuir para o campeonato, né? A gente até brincava que era o time do 1000 quilos, né? Nós tinha 10 jogadores e dava 1000 quilos 10 jogadores. Literalmente. 100 quilos cada um. Quem tinha menos de 100 quilos era a reserva da equipe. Nós passamos alguns anos aí apanhando nos campeonatos municipais, né? Ficamos, acho que 2 anos sem ganhar nenhuma partida. Aí no terceiro ano ganhamos o primeiro jogo. Salvo engano, foi o Rodrigo Cavaleiro, filho do Nilson, que fez o gol. Primeiro gol da nossa vitória do campeonato de futsal. Mas depois disso, claro, a gente acabou ganhando o campeonato municipal e temos disputado alguns campeonatos. Então, às vezes a gente chega, os últimos municipais que teve futsal, ano passado a gente acabou caindo na chave de grupo. Daí no de campo nós perdemos para Santa Cruz a final. Aí acabamos sendo campeão do regional em Santo Antônio. Agora perdemos a final de novo para Santa Cruz. Tem sido o nosso algoz, né, digamos assim. Mas os guri também são nossos amigos ali. A gente, claro, fica um pouco triste com a derrota, que ninguém quer perder, mas também fica feliz por, digamos assim, ter ficado em boas mãos o campeonato. Mais ou menos por aí. Perdão, tu falou sobre a questão da atuação como vereador. Sim, uma bandeira que a gente tem levantado toda hora. Eu tive, inclusive essa semana, conversei um pouco com o prefeito algumas questões que eu acho que daria para nós melhorarmos dentro do esporte municipal. Ele ficou de dar uma analisada, pensar se é possível. E também faço o que eu posso. Ele acompanhei o pessoal da Exupar indo nos jogos, fomos junto com a gurizada. A gente dá apoio, tenta orientar, repassar um pouco do aprendizado que a gente teve com o futebol também. E ajudo como posso, né? Enfim, vamos tentar melhorar. E o que eu puder fazer além disso para melhorar também, estou à disposição. Na parte do esporte, é bom você fazer, é bom ter campeonato, é bom. O negócio você consegue puxar muita população, né? O movimento, tá em casa, ele quer ir ver um jogo no ginásio, ele quer ver, então essa parte poderia ser um pouquinho mais valorizada às vezes, né? Porque tira o pessoal da casa, tira o pai, tira a mãe, tira a criança, né? Todo mundo vai participar, fica um negócio bonito, entretenimento, né? E é excelente, e sem contar que o esporte ele é uma forma, a gente fala no direito, né? Tu também tem essa base, que é uma forma de controle social de vários fatores, como criminalidade, como uso de droga,
várias coisas que o esporte institui na cabeça da pessoa, que faz com que a pessoa se afaste dessas questões que não são boas, né? Sim. A pessoa tem mais uma doutrina, tem mais interesse por isso acaba afastando a pessoa de outras pautas, digamos assim, outras questões que não são boas. Né? Familiar, né? Um negócio mais família. Isso, envolve o pai, envolve a mãe, envolve o avô, todo mundo vai no ginásio, torce, a criança se sente valorizada. A gente tem tido muitos problemas na nossa geração nesses períodos, últimos anos de depressão, de síndromes de toda a ordem, né? Que às vezes o que falta de fato é esse convívio social, esse afago, esse aconchego que a sociedade tem. Porque, querendo ou não, o pós-pandemia afastou muitas pessoas, né? Assustou muito o convívio, né? Então, estão retomando aos poucos as atividades. O Raul também, né? Falou, tu também tem o teu programa ali do jiu-jitsu também, que ensina, tem o Gabriel que vai lá contigo, ensina a ter esse controle da coisa, essa doutrina, essa raiz, assim, diferente, né? Às vezes essas crianças que crescerem aí fora de campos de futebol, fora de tatames, de jiu-jitsu, elas acabam se perdendo em outros, e fica na rua, né? Se perdendo em outros campos aí que com certeza facilita a entrada da droga, a entrada do álcool, do cigarro, que, claro, depois do adulto aí, acaba tendo mais convívio com isso, mas quando criança, que é a época da formação, a época da construção do caráter e da pessoa, esses fatores têm que estar ausentes da vida da criança, para que ela também tenha tranquilidade para focar em estudo. Porque infelizmente o acesso é muito fácil hoje em dia, né? Qualquer coisinha já tem. É fácil. Vapor, pod, tudo aí, né? Já foi encontrado em colégio. Sim. Com alunos. Né? Até pegando o gancho do trabalho com a parte do ciclo das crianças, que não lembrou, até dar os parabéns, o negócio que você chegou e inovou. Para quem não conhece, foi um negócio muito bom e teve uma absorção muito boa, né? A garotada adora, né, cara? Não, é legal. Legal, né? Eles abraçaram bem as crianças e são bem competitivos, o povo que é bem competitivo. Gostam de ganhar uma medalhinha de ouro. Que bom. Não tem filho participando, né? Sim, o Gabriel participa. Aí tiveram Francisco Beltrão esses dias, foi uma disputa ali. O Marquinhos também, eu sei que teve lá. Isso, como eu falei, deixa eles felizes, eles se sentem valorizados, né? Independente de ter ganhado, não ter ganhado, é importante que eles foram lá, né? E se desafiam. Eu vou mudando de assunto, fazer uma outra perguntinha para você. Siga o Sim. tema. Nós vamos para um tema crítico. Crítico não, tema Ibope. A gente vê muito o pessoal comentar, né? Eu não ouvi de você. Eu não escuto muito pessoal, ele não vai ser candidato a vereador. Desculpa, candidato a prefeito. Ele não vai ser o prefeito, ele não vai ser candidato. Então, a gente escuta muito de terceiros e como acompanha você, vê que é algo que querem de bem, que querem de bom, né? Saindo de você, o que você comenta com nós? Se vai ser candidato, se é candidato, se é pré-candidato, prefeito? Dá uma pincelada para nós aí. Mas olha, Marcos, eu primeiro, assim, algumas pessoas já me falaram isso, eu primeiro fico contente por estar sendo lembrado, pelo pessoal aventar essa possibilidade, né? Mas assim, eu não tenho como lhe afirmar isso, não é algo que eu tenho definido, sabe? Eu também não descarto essa possibilidade. Eu acho que, claro que não estamos mais tão distante da eleição, mas acredito que ainda muitas coisas importantes podem vir a acontecer até lá que possa mudar o cenário político que a gente vive. De qualquer forma, eu tenho, como vereador, né, me dedicado, tenho feito de fato o melhor que eu posso. Nem todas as demandas que me são trazidas eu consigo resolver. Como eu falei, a maioria delas são demandas que envolvem a atuação do executivo, né? Então eu acabo sendo apenas um intermediário disso. Independente disso, eu estou à disposição para ajudar. Se porventura a população, as pessoas achem que eu deva disputar um cargo dentro do Executivo Municipal, eu o farei. Não tenho problema nenhum em dizer isso, não é algo que eu
não é uma ambição minha de vida, não é algo que eu tenha como, vamos dizer, objetivo da minha vida, mas também se for para ser, eu não tenho por hábito fugir dos desafios que a vida me propõe. Deus coloca. E é um reconhecimento do teu trabalho, né? Exato. Mas assim, hoje eu acho que eu tenho que, preciso focar ainda no período que me resta como vereador, porque, como eu disse, a política, a vida, de modo geral, ela muda muito de uma hora para outra. Quem sabe hoje as pessoas podem estar suscitando meu nome, mas amanhã isso possa ter uma mudança. Então, assim, eu quero, como eu falei, não quero digamos assim, me preocupar com isso antes da hora. Eu quero poder conseguir seguir minha trilha, meu caminho. Nem todas as decisões que eu tomo como vereador, nem todas as pautas que eu voto na Câmara são pautas populares, mas eu voto muito pautado no que eu acredito ser certo, né? Então isso me traz desgaste político, me corrói de alguma maneira, mas se eu tivesse, porventura, hoje pensando única e exclusivamente na disputa de um cargo no Executivo, de repente a minha coluna seria diferente. Então eu não quero que isso me atrapalhe, mas eu quero dizer que eu estou à disposição para ajudar. Segue princípios. Exato. Eu estou à disposição para ajudar dentro daquilo que acredito ser certo, né? Se for um cargo no Executivo, será. Se for um cargo no Legislativo, será. Se não for em cargo nenhum, não tem problema. Também vou seguir tentando dar minha contribuição como munícipe, que eu acho que é o objetivo principal de todos nós, e se não deveria ser. Nós todos, como pessoas públicas, como vereadores, secretários, servidores públicos, precisamos pensar assim. Nós temos que trabalhar, claro, que o nosso salário é importante, todo mundo trabalha para poder ter uma situação financeira boa, ter uma vida tranquila, mas quando estivermos exercendo o cargo público, nós temos que entender que o nosso patrão é o povo. A gente precisa trabalhar para o bem do povo. Da comunidade em si, né? É o que eu penso. Acredito que, como eu falei, vamos deixar a água fluir, vamos deixar o tempo correr. Se for da vontade de Deus e da vontade do povo, não tem problema. Mas também não vai ser algo que, ao menos da minha parte, vai ser algo, digamos assim, goela abaixo, sabe? Tem que ser algo que, se for para acontecer, que aconteça de forma natural. Excelente. Excelente, Heron. Muito obrigado. Quer deixar uma mensagem para o pessoal que vai assistir aí? Eu quero só... Claro, em relação à população prejudicense, quero me colocar à disposição para ajudar no que eu puder, né? Ainda tenho mais 1 ano e meio de vereador, né? 1 ano e meio na vereança, e estou à disposição para ajudar no que for possível, né? A vocês quero desejar só sucesso ao podcast, ao canal. Tenho certeza que vai ser algo muito produtivo, muito proveitoso e próspero. Mais saúde a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a nós por ter aceitado o convite. Ser o primeiro participante, meu colega. Eu quero agradecer você ter vindo, ter participado. Eu e o Raul estamos tentando fazer um canal informativo, transformar um negócio transparente, um negócio limpo, sem ter nada preso com ninguém, algum negócio como você veio, falou livre, espontâneo, falando a verdade, transmitir uma mensagem, sabe? Isso é muito então bom. Algo que flua na dúvida da pessoa, não, lá é assim a verdade, sempre posta. Então, obrigado por ter vindo e participado conosco. Muito obrigado, Heron. Obrigado, Marco, também por ter me convidado por participar aqui. E esse é o primeiro episódio, então, do podcast. Muito obrigado e esperamos vocês nos próximos episódios. Até mais.